A alma é aquela que conhece, a substância conhecedora dos dados que vêm de fora. É a sabedoria. Pode ser uma sabedoria malévola, então o espírito que a move tem sua origem nas trevas e nos túmulos e seleciona os dados dos sentidos. Mas a sabedoria pode ser benigna e benfazeja, e então o espírito que a move foi derramado por Deus. A sabedoria é a alma com o espírito que a move. Chamo a atenção para os versículos 22 e 23 da primeira leitura de hoje. Na sabedoria há um espírito inteligente. Na sabedoria, na alma, há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Neste trecho, o Espírito Santo descreve o espírito que move a alma. No versículo 27, ele descreve a alma, que é imutável e recebe pelos sentidos do corpo aquilo que lhe está diante para ser percebido. 27. Sendo única, tudo pode, permanecendo imutável, renova tudo, e comunicando-se às almas santas de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas. A sabedoria é a alma movida pelo Espírito. Quanto mais humildes e pequeninos nós nos tornarmos, mais a sabedoria de Deus nos ilumina. Porque sendo o indivíduo feito à imagem de Deus, um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade, nós, que estamos encerrados na desobediência, precisamos nos converter para que a sabedoria de Deus, que é a alma de Jesus Cristo, movida pelo Pai, ou o Espírito Santo, ou pelos anjos, possa nos comunicar esta sabedoria, que são eles mesmos, para viver a vida eterna. Chamo a atenção para o versículo 28 da primeira leitura. Pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. A sabedoria se comunica com a nossa alma. Vimos no versículo 27. Quando a sabedoria do mal, malévola, se comunica a outra alma, chamamos o fenômeno corriqueiro entre nós de escândalo. Mas a sabedoria de Deus se comunica à alma do pequenino e do humilde, porque esse tem consciência de seu pecado, dos erros de raciocínio, de juízo, e sabe de que precisa dessa comunicação divina. Ela se estende com firmeza por toda a alma, numa leitura alegórica por toda a terra, como está no versículo 8:1 da primeira leitura. O salmo de resposta é uma súplica e louvor para que nos venha essa sabedoria. Ela está mais concretamente nas Escrituras. Eu chamo a atenção para o salmo de resposta. É eterna, ó Senhor, vossa palavra, ela é tão firme e estável como o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Porque mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar o vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Possa eu viver e para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. A palavra de Deus é firme, porque a sabedoria é a palavra. Ela é firme e estável como o céu. O momento em que a sabedoria de Deus penetra na alma do outro é o momento do entendimento. O entendimento vem da percepção das Escrituras, e esse entendimento não está num lugar, não está no quarto se levei as Escrituras para meditar nas praças, não está nas praças se levei as Escrituras para meditar na igreja, não está na igreja se estou no congestionamento de duas ruas enquanto isso oro. O entendimento, no momento em que
Jesus o concede a nós está na percepção da nossa alma. O reino de Deus está entre nós enquanto o recebemos pela percepção. Eu chamo a atenção para o evangelho de hoje. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós, está na alma. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Então, o relâmpago que brilha de um lado até o outro do céu é o entendimento da alma diante da sabedoria de Deus. É um relâmpago porque toda percepção e entendimento é instantâneo e brilha de um lado até o outro do seu entendimento, que é o céu, do seu intelecto, da sua inteligência, que é a alegoria do céu. Assim também será o Filho do Homem no seu dia. Não há lugar para a percepção e o entendimento, lugar físico, senão na alma que conhece. Mas para explicar-me melhor, eu vou dar um testemunho. Quando eu era bem pequenina, eu estava com a minha avó e um grupo de amigos dela diante da igreja Nossa Senhora da Penha em São Paulo. E seria a primeira vez que eu iria ver o Senhor Morto, a procissão do Senhor Morto. Eu não conhecia Jesus Cristo, eu não sabia quem ele era. Então, quando ele passou do meu lado e a minha avó me levantou no colo e eu pude ficar no nível em que ele estava passando, e eu o vi morto. E eu não sabia nem o que ele era, nem o que ele tinha feito, por que ele estava ali, porque todas aquelas pessoas estavam ali. Terminando esse encontro, a minha avó me levou na casa da vizinha, em que a televisão estava ligada. Então, primeiro eu soube que ele morreu, estava muito machucado, porque era a imagem do Senhor Morto, e na década de 60 as imagens eram bem feitas, né? Então, ele estava morto, machucado, eu o vi assim. Depois que eu cheguei na casa da vizinha, havia um filme passando na televisão preto e branco, que era a Paixão de Cristo segundo os mexicanos, em que Jesus ficava de costas. E ali eu pude ver a vida dele. E eu fui dormir, e de manhã e à tarde do dia seguinte eu me derramava em lágrimas, porque eu conhecia quem era Jesus. Então, antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Então, eu vi o Senhor Morto muito machucado e rejeitado, não pelas pessoas que estavam ali, mas pelas pessoas que o rejeitaram. Foi o que primeiro aconteceu. Depois eu tive a percepção pelo filme da sua paixão e do que ele fez. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice com o vinho e disse: este é o meu sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Senhor, salvai-me.